Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Meu nome é Gabriela, estamos aqui para mais uma edição do Gotas de Luz, a convite das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do texto O Grupo, de Emmanuel. E Emmanuel discorre nesse texto a respeito da importância do nosso crescimento individual em relação ao crescimento daquele grupo ao qual a gente faz parte. Emmanuel começa o texto já falando, né? E aí eu vou pedir licença para, como de costume, visitar algumas partes do texto. Emmanuel fala que somos partes de um vasto grupo de almas, como pontos integrantes de um círculo. Além da família consanguínea, temos a equipe espiritual. Eu costumo ter esse pensamento, né, que é um pensamento, na verdade, que vem mesmo da doutrina espírita, né, que nós fazemos parte de um determinado grupo, não à toa, né, por mais que pareça, às vezes, ao acaso, né, quando a gente fala de outros grupos que não de fato da nossa família, mas assim, nada é totalmente ao acaso, né? Nós espíritas acreditamos que tudo tem uma função, tudo tem uma necessidade de aprendizado, tudo tem questões a serem trabalhadas. Então, assim como a gente estabelece nossas conexões, né, com espíritos encarnados, nós também estabelecemos conexões com energias, né, conexões com a natureza, conexões com espíritos desencarnados também. E essas conexões, né, são de extrema importância para o nosso caminhar evolutivo. E aí Emmanuel traz uma reflexão sobre algo que eu nunca tinha imaginado. Ele diz assim, ó: ninguém odeia sem haver amado profundamente. E ninguém experimenta a animosidade sem haver conhecido antes a bênção da simpatia. Nunca tinha pensado a respeito disso. Eu não tô falando daquelas conexões que a gente faz momentâneas, que às vezes nem tem de fato ligação com coisas de outras vidas, né? De pessoas que a gente não se entendeu bem em outras vidas. Mas às vezes a gente conhece aquela pessoa ali de imediato e a gente não se conecta com ela. Seja porque é muito distante daquilo que a gente acredita, né? Ou às vezes é tão próximo que a gente vê o espelho ali, né? E isso incomoda também, porque quando a gente vê no outro o nosso espelho, a gente tá ali dando de cara com as nossas dificuldades. Mas a gente também estabelece essas conexões de maneira mais aprofundada também, né? De maneira em que talvez aquela pessoa que a gente tem uma questão muito severa, a gente teve coisas que a gente veio trabalhar, talvez não, com certeza, né? A gente veio trabalhar justamente com aquela pessoa. Ou às vezes, na verdade, alguma questão que a gente não trabalhou com alguma pessoa que a gente tinha essa conexão e acabou trabalhando em outra situação, que pode acontecer também. Então, entender, né, que essa animosidade, ela partiu, às vezes, também de uma expectativa que foi criada, de uma imagem que nós mesmos criamos a respeito do outro. Uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim, eu falei pra ela, eu me decepcionei com você. Aí ele falou assim, você disse muito certo, você se decepcionou comigo. Você criou uma imagem, você criou uma expectativa a respeito de alguma coisa que eu não era e que eu nunca fui, né? E isso foi muito forte, assim, pra mim. Então, às vezes, a gente também, né, se chateia e traz cenários de dificuldades simplesmente pela forma como a gente olha o outro e não necessariamente por algo que o outro
fez, e mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Seguindo adiante, Emmanuel fala, os desafetos, constituem também forças de nosso conjunto, que não podemos eliminar de pronto, e ainda por essa razão, que o santuário doméstico ou a oficina do trabalho são sempre preciosos educandários em que as sombras e luzes se misturam para nós com acúleos e flores. Acúleos são os espinhos, que são falsos espinhos, na verdade, né? Então, são estruturas vegetais que a gente encontra, por exemplo, em rosas, né? Normalmente a gente tem essa frase, né? As rosas têm flores e acompanham os espinhos em conjunto, né? Fazendo uma analogia de que, em relação às pessoas, né? Que a gente tem o nosso lado luz e sombra, a gente tem a nossa polaridade yin yang, masculino e feminino, né? A gente tem o nosso lado bom e o nosso lado mal, que é usado aí pela analogia do anjo com o diabinho, né? A gente tem essas polaridades dentro do nosso próprio ser, né? Todos nós temos polaridades femininas e masculinas, temos nosso lado bom, nosso lado ruim, nosso lado luz e nosso lado sombra, né? E a gente precisa equilibrar essas águas, que aí no Sagrado Feminino, as águas falam dos sentimentos, né? Das emoções, daquilo que a gente tem, que vibra dentro da nossa alma. E vale ressaltar que me chamou bastante atenção aqui a respeito do santuário doméstico, né? Voltando àquela questão de que a gente não tem, de fato, não é à toa, de fato, que a gente esteja em determinados grupos, fazendo parte de determinados grupos, seja uma cidade, em um estado, em um país, ou até em uma região dentro daquele país, ou vivendo no planeta em uma determinada circunstância, em uma determinada condição, né? Ou vivenciando determinadas situações em um templo religioso, ou dentro da nossa própria casa, ou dentro do nosso trabalho, ou com conexões que a gente faz com amizades, né? Mas essas conexões, elas podem ser feitas de maneira benéfica e às vezes elas podem ser feitas num ponto em que tem tudo de bom e ruim, que é o comum de fato da gente ter, né? Nenhuma relação não tem um alto e um baixo, né? E aí hoje eu lembrei aqui agora da carta da Roda da Fortuna, que é uma carta que ela fala muito pra mim sobre isso. E eu tô buscando ela aqui para mostrar. Ela traz muito essa questão de que tudo que tá em cima depois pode estar embaixo e vice-versa, né? A gente tem essa coisa de altos e baixos, como a gente fala. Aqui a carta, né? Ela fala desse dual, né? De altos e baixos, dessa roda que gira, né? E isso gira dentro das nossas conexões, dentro do mundo, do universo, com a natureza, dentro da gente, dentro da nossa alma, com as nossas águas, com o nosso corpo, né? Um dos princípios da bruxaria natural nada está estático, tudo está em movimento, as energias estão em movimento, né? E claro que a gente às vezes pode estabelecer também conexões que são tóxicas. Hoje a gente fala muito a respeito de família tóxica, de relacionamentos tóxicos, né? E eu não tô dizendo aqui que a gente tem que simplesmente, né, se envolver numa caixa e não tentar saí-la se ela nos traz danos severos, né? A gente vem, às vezes, de uma criação, e isso até a minha geração tem muito forte isso, né? Essa criação de que se é família, vale tudo, né? Existem aquelas conexões, ou às vezes que os pais são aquelas pessoas em que a gente tem que
que respeitar os nossos pais, por exemplo, é abrir mão da gente dizer sim, Senhor e amém a tudo que vem dos nossos pais pra gente, né? Não é bem assim, tá? A gente não pode se esquecer de que existem conexões, sejam elas de pais, de amigos, de familiares, que não são, às vezes, pontualmente tóxicas, ou às vezes por muito tempo tóxicas, ou sempre foram tóxicas, né? E que, obviamente, se a gente tiver condição de se liberar daquilo, se libertar daquela condição, que assim seja feito, né? Desde que a gente aprenda e com aquela situação, que a gente pense um pouco sobre por que a gente passou por aquilo e o que a gente precisa entender a respeito daquilo, né? Mas, às vezes, o universo nos coloca numa situação em que a gente não pode sair, né? Então, às vezes, um local de trabalho, por exemplo, que é muito nocivo, mas que eu tenho que me manter dentro daquilo ali, porque no momento eu não tenho outra opção de emprego e eu preciso dar conta, né, das atividades materiais, humanas, porque nós somos seres vivendo em um mundo material, né? E às vezes a gente precisa equilibrar as nossas águas para que a gente consiga passar por isso com mais fluidez, né? Porque a gente às vezes não tem outra opção. E é interessante que quando a gente vai equilibrando essas águas e processando mais do que entra no nosso corpo, porque do que vem daqui para dentro é responsabilidade minha, como eu coloco as coisas para dentro de mim, é uma responsabilidade minha, eu consigo tornar um relacionamento, uma conexão mais fluida. E aí, Emmanuel fala, cada dia, pequeninos exercícios de tolerância, que a gente precisa praticar cada dia esses pequeninos exercícios de tolerância, se nos propomos efetivamente a atingir a fraternidade, né? E que essa fraternidade, de fato, vai nos levar ao processo evolutivo. Ele não coloca exatamente isso, mas no entendimento geral seria isso que ele estaria falando. E que pede também que reconheçamos que todos os obstáculos são medidas de nossa fé e que todas as dores são uma oportunidade de engrandecimento individual, né? E reparem que ele fala de dor e não de sofrimento. Até quando a gente aprende a equilibrar as nossas emoções e quando a gente aprende a como internalizar o que vem de fora, ainda assim não quer dizer que não seja dolorido, tá? Mas se torna mais fluido, mais leve, né? Como a água de um rio que vai ali com a correnteza, vivenciando e passando com resiliência pelas dificuldades e pelas pedras no caminho. No final, Emmanuel nos convida, saibamos viver o amor que Cristo nos ensinou, na certeza de que, nos mínimos atos de renunciação e ternura, de entendimento e gentileza, de auxílio e generosidade, representa um decisivo esforço espiritual, não apenas em nossa elevação, mas também no erguimento salvador do nosso grupo inteiro, mostrando que a evolução individual se conecta com a evolução do mundo, do universo, das coisas. Do quanto, quando a gente se melhora, a gente melhora as nossas conexões e a gente também, às vezes, vai servindo de exemplos para a melhoria de outras pessoas e a gente também contribui com a nossa energia mais burilada e mais elevada para o crescimento do grupo ao qual a gente faz parte. E isso é infinito. O grupo ao qual a gente faz parte é uma conexão infinita com o universo. Reforço aqui, né, dentro dessa fala de Emmanuel, que a gente nem sempre precisa ficar. Uma vez eu ouvi uma história de um palestrante que, ao final da palestra, uma pessoa foi perguntar a ele a respeito de um casamento, que era um casamento muito difícil, se ela deveria se separar ou não. E aí ele colocou, né, que ela deveria pensar a respeito daquilo,
né? Se era uma coisa que ela era algo que realmente feria muito, né? Que ela deveria repensar. E aí ela falou assim, não, eu não quero correr o risco de vir na próxima vida com essa pessoa de novo, né? Então, lembrando que essas conexões, elas podem ser refeitas, né? E sem esquecer, se eu estiver falando de família, de pais, o dever filial, né? Porque mesmo que a gente tenha uma família tóxica e que a gente passe por dores, vivencie dores dentro da nossa família, a gente não pode esquecer do dever que a gente tem para com os nossos pais, né? Mas às vezes algumas amizades que foram muito maravilhosas em alguns determinados momentos precisam ser desfeitas porque não cabem mais na nova pessoa, nas novas pessoas que estão envolvidas nessa relação. Muitas vezes isso acontece também com o trabalho e muitas vezes isso acontece também em casa, né? Então que saibamos equilibrar esses pontos sem pensar que olhar para si não é um ato de egoísmo, né? Como vem muito forte isso, culturalmente descrito, né? Definido, que como se olhar para si fosse um ato de egoísmo. É, na verdade, a gente saber equilibrar. A gente olhar pra gente, mas a gente olhar pro outro com generosidade, com amorosidade, com gentileza. E a gente saber o equilíbrio, o momento que a gente tem que sair ou que a gente tem que ficar, ou o momento que a gente pode sair, o momento que a gente não pode sair. E quando a gente não puder sair, o que a gente vai fazer para equilibrar essas águas internas, essas emoções internas, para não deixar que a dor se transforme ou chegue a um sofrimento. E aí Emmanuel finaliza o texto dizendo: comece o dia acendendo no peito a luz da prece. Essa, inclusive, é uma das nossas formas de passar por momentos e conexões que são difíceis, mas que ainda são necessárias. Ainda que a gente não fique naquele lugar, as experiências são necessárias para o nosso crescimento. E que aproveitemos todas essas conexões que chegam pra gente, sejam boas ou ruins, e nem tô dizendo totalmente, porque a gente nunca tem uma conexão totalmente boa, totalmente ruim, pelo menos a maior parte das vezes não, tá? Mas que a gente aproveite essas conexões para trazer um aprendizado pra gente e que a gente se melhore, pensando que a nossa evolução atinge ao universo. Um cheiro, muito obrigada, gratidão. Boa noite a todos e todas, né? Estejamos em paz, após ter escutado o momento Gotas de Luz, né? Nas palavras de Gabriela, que possamos refletir, ver o que nos cabe, né? E pedir ao Pai de amor e de misericórdia que seja conosco agora e sempre. Quem ainda não está, por favor, dirija-se ao seu cantinho da conexão, né? Onde menos ruídos externos, menos interferências possam acontecer e que nossa conexão com o Pai Maior seja a mais perfeita possível. Então, de olhos fechados, vamos agradecer aos nossos amigos queridos, esses atendentes fraternos incansáveis, que estão, sempre que o desejamos, estão conosco, né? E vamos agradecer a eles essa disponibilidade. Não esqueçamos de levar o nosso copo ou a garrafinha de água para fluidificar. E na certeza que as bênçãos de que necessitamos chegarão até nós com toda certeza. Então, sentados comodamente ou deitados no quarto, se for atendimento de medicina espiritual, vamos, de olhos fechados, fazer um exercício respiratório breve para que possamos intensificar a nossa conexão com o Pai. Inspiremos profundamente. Retenhamos as bênçãos divinas que esses nossos amigos queridos já derramaram sobre o nosso lar, sobre o nosso campo. E expiremos tudo que não nos faz bem. Mais uma vez, inspiremos profundamente, retenhamos e expiremos.
também profundamente, eliminando tudo que não nos faz bem. E uma última vez, inspiremos profundamente, imaginando todas as bênçãos que assim desejarmos. Retenhamos essas bênçãos dentro de nós, cada um de nós, e expiremos também a paz, a luz, a harmonia que desejamos ser. E assim, irmãos queridos, vamos mentalizar a imagem de Jesus, descendo até nós, braços estendidos, nos perguntando o que pode fazer por nós. Vamos conversar com Jesus. Vamos conversar com esses nossos atendentes queridos também. O que nos aflige? Dores do corpo, dores emocionais, dores da alma. Vamos dizer a eles o que necessitamos. Vamos olhar nos olhos de Jesus. Vamos receber a luz brilhante e profunda que o seu olhar sobre nós nos traz. E na certeza de que esse olhar do Divino Mestre, nosso guia e amado Jesus, é capaz de nos curar por completo, podemos então também colocar as nossas mãos no local onde mais nos incomoda, se dores físicas, no nosso coração, no nosso abdômen, nossos centros de sentimento e emoções, respectivamente, de modo que essas energias possam ir diretamente a esses nossos centros para restabelecer a paz, a ordem, a harmonia e as vibrações positivas. Tenhamos fé, a gota mínima de fé que tivermos é suficiente para que Jesus possa atuar sobre nós, que esses nossos amigos queridos possam sim derramar em abundância as bênçãos de que tanto necessitamos. Então mentalizemos agora a chuva de luz, a chuva de bênçãos que estamos necessitando e que desejamos ardentemente. E na certeza do amparo divino, na certeza de que sim seremos abençoados, vamos agradecer ao Pai de amor e misericórdia, mais esta oportunidade de atendimento espiritual, de consolo, de fé, de força, e que possamos, agradecidos e agradecidas a Deus, agora retornar ao nosso cantinho mentalmente da conexão, sentindo o nosso corpo físico, a presença dele no aqui e agora, e pedindo a Deus que seja conosco, nos nossos lares, com os nossos familiares, parentes e amigos queridos. E que Deus abençoe e ampare a toda a humanidade sofredora, todos aqueles que estão nos leitos de dores, nos hospitais, nos sanatórios, manicômios, nas ruas, sem teto, sem abrigo, os que estão penando com esta pandemia. Que Deus tenha piedade e misericórdia do mundo, do planeta, de toda a humanidade ligada a este planeta, encarnados e desencarnados. Que as tuas bênçãos de luz se façam sobre todos. Que assim seja. Que Deus seja conosco agora e sempre. Amém. E encerrando o nosso atendimento com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de paz, de amor e harmonia.